Região Norte, população e cultura. Então, queremos dar continuidade à segunda parte agora sobre população e cultura. Já fizemos uma introdução sobre os aspectos fisiográficos da região norte, incluindo aí a estrutura geológica, incluindo tipo de vegetação, clima e hidrografia. Então, a partir de agora, iremos trabalhar esses aspectos populacionais e culturais da região norte. Então, a história da formação do desenvolvimento está atrelada a diversas situações, a começar pela busca das drogas do sertão nos séculos XVI e XVII, um dos motivos que levaram boa parte da região a ser ocupada por portugueses, mesmo quando pertencia, segundo o Tratado de Tordesilhas, ao domínio espanhol. Então, a gente começa a trabalhar aqui a população com seu histórico, seu histórico de povoamento. Então, o seu povoamento vai começar ali entre o século XVI e para o século XVII. E esse povoamento se dá o quê? Através de missões jesuítas e através também das drogas do sertão. O que eram essas drogas do sertão? Vamos lá. A expressão se refere a certas especiarias extraídas da floresta amazônica nos séculos 17 e 18, como a canela, a pimenta, o cravo, o urucum, o guaraná, por exemplo, era uma delas, a castanha do Pará era também uma delas. Tá? Então, todas essas especiarias encontradas na floresta, elas tinham certo valor econômico, então elas eram extraídas e vendidas também ali para a Europa. Então, para a gente entender aqui, o Tratado de Tordesilhas definiu que os limites entre Portugal e Espanha. Então, essa parte aqui que vocês estão vendo é a parte aqui que pertencia à Espanha e essa em verde que pertencia a Portugal. Então, essa região toda aqui ela passou a ser ocupada pelos portugueses, justamente devido a missões jesuítas no Alto Rio Solimões e também a questão das drogas do sertão. A economia colonial do século XVIII, a gente tem aqui importante aqui, é essa parte aqui, aonde se dava o chamado as drogas do sertão. Essas áreas em torno do rio Amazonas e seus afluentes, ok? Outra atividade econômica desenvolvida na região foi o extrativismo do látex, da Hevea brasiliensis, ou melhor, traduzindo, a seringueira. Então, a seringueira aqui é o que? Dela se extrai o látex. O látex é a matéria-prima para a borracha. A partir lá dos séculos 18 e 19, a borracha ela vai ter agora um uso industrial, principalmente na indústria automobilística. E essa introdução da borracha na fabricação de componentes, ela vai acabar sendo muito procurada. A gente tem que ter ideia que a seringueira ela é uma espécie endêmica da floresta amazônica. Não importa se ela está no Peru, Bolívia, Brasil, Guiana, Venezuela, ela é uma espécie da floresta amazônica. E por isso só existia a extração de látex nessa região. Durante o período áureo da extração da borracha, a região passou por um grande desenvolvimento. Na metade do século XIX, Manaus era reconhecida como a Paris dos trópicos. O Teatro Amazonas reflete bem a imagem da suntuosidade da cidade daquela época. Para vocês terem ideia, o estacionamento aqui, das carroças aqui, esse estacionamento a gente não tem como, essa entrada deles todinha aqui, o que eles fizeram? Eles ladrinharam, assim, fizeram ladrinhos, que eram uns tijolinhos de borracha, justamente para que quando as carroças entrassem nessa parte
entre aspas, encimentada, não fizesse barulho. Então eles fizeram o que? Eles fizeram ali um estacionamento ali emborrachado. Então, quando eles entravam ali, você não tinha aquela zoada da frição entre a roda e o solo. Pra vocês terem ideia da magnitude que era esse teatro durante esse período, tá bom? Isso devido muito à economia movimentada pela borracha. Formou os chamados barões da borracha. Apesar desse período de prosperidade do ciclo da borracha, fatores contribuíram para sua derrocada no início do século XX. Entre eles, a produção da Hevea brasiliensis na Ásia, levada daquele continente de modo clandestino. Vocês estão vendo aqui uma plantação de seringueiras na Ásia, isso aqui é na Tailândia. Então, essas seringueiras foram levadas de forma clandestina pelo inglês. Ele levou 70 mil mudas, elas foram plantadas nas colônias inglesas, tanto na Ásia como na Europa. E essa borracha veio ser a concorrente principal da borracha brasileira, já que o custo de produção da borracha brasileira é infinitamente maior do que a borracha asiática. Agora vamos analisar um vídeo sobre o renascimento dos seringais durante o período da Segunda Guerra Mundial e os soldados da borracha e a situação dos seringais e dos seringueiros. Então, dentro desse contexto aqui de borracha, a gente vai ver a participação dos soldados da borracha na extração do látex já em 1943, tá? Então, já aqui no século XX, tá? Não vamos lá no século XIX, mas já no século XX, que vai ser chamado o renascimento dos seringais. E as contribuições desses soldados da borracha, tanto para a guerra como para nossa região. Então deixei com vocês. Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os soldados da borracha, um autêntico exército brasileiro de 55 mil homens, responsável por extrair essa vital matéria-prima para o esforço de guerra aliado. Venha fazer parte do clube de canais do Hoje na Segunda Guerra Mundial. Além de ajudar a manter vivo esse projeto, terá acesso a um grupo privado para o debate histórico desse importante conflito e também acesso a descontos exclusivos na loja. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. Apesar do uso da borracha remontar a tempos ancestrais, com evidências históricas indicando que os Olmecas já a usavam centenas de anos antes de Cristo, o seu emprego realmente se massificou com a Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX e principalmente no século XX, com o advento dos veículos motorizados. Durante a Primeira Guerra Mundial, um conflito conhecido por ter sido o primeiro a empregar veículos e aeronaves em larga escala, a borracha provou ser muito importante para todas as potências envolvidas, sendo usada principalmente em pneus e em mecanismos para absorção de impactos. Mas a grande revolução nessa área veio em 1939 com o início da Segunda Guerra Mundial, um conflito que se baseou largamente no emprego massificado de veículos motorizados. Além do emprego óbvio nos pneus, a borracha era usada, em certa medida, em boa parte dos equipamentos militares da época. Com a matéria-prima da borracha natural vindo de algumas árvores como a seringueira, árvores que quando feridas no caule, reagem produzindo látex. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, grande parte da produção mundial de látex vinha da Ásia e do Pacífico, com destaque para a Malaya Britânica, a Tailândia e a Indonésia, regiões que naquela época estavam sob o controle direto ou indireto de potências coloniais estrangeiras, garantindo a esses países o acesso irrestrito a essa importante matéria-prima. No entanto, em dezembro de 1941, o Japão, na época encurralado por embargos econômicos e comerciais dos Estados Unidos e do Reino Unido, atacou Pearl Harbor e uma dezena de outros alvos na Ásia e no Pacífico, incluindo as regiões produtoras de látex. Praticamente da noite para o dia, os Estados Unidos e o Reino Unido perderam mais de 90% das suas respectivas fontes de látex para a produção de borracha.
Em resposta a isso, os Estados Unidos aceleraram o desenvolvimento de métodos para a produção de borracha sintética. Mas como era feita à base de petróleo, uma matéria-prima que também era escassa naquela época, os aliados precisavam encontrar com urgência novas fontes de látex. Com os Estados Unidos se voltando para o Brasil, um país que em janeiro de 1942 tinha cortado relações diplomáticas com a Alemanha, oficializando a sua aproximação com os aliados. E foi com o objetivo de produzir o látex que os aliados perderam para o Japão em 1942 que em 1943 o governo brasileiro lançou o programa Soldados da Borracha, uma iniciativa criada no âmbito do SENTA, sigla para Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, cuja finalidade era alistar, treinar e transportar brasileiros oriundos principalmente do Nordeste para áreas de extração da borracha na Amazônia. O governo brasileiro realizou uma gigantesca ação de propaganda, principalmente no Nordeste, dando a entender que quem se alistasse voltaria rico, além, obviamente, de estar cumprindo o seu dever cívico e patriótico de defender a pátria numa guerra que naquela época já tinha chegado ao litoral brasileiro. O kit básico oferecido pelo SENTA era constituído por um par de sandálias, camisa, calça, caneca, garfo e faca, prato, mochila, chapéu e uma rede para dormir, com os homens embarcando em viagens que podiam levar semanas, com alimentação em pouca quantidade e de baixa qualidade e em condições muito difíceis. Mas as reais dificuldades começavam quando chegavam nas áreas de extração do látex na Amazônia, áreas controladas por coronéis poderosos que se apossavam do indivíduo, convertendo-o num autêntico escravo, cobrando de cada trabalhador valores absurdos por comida e abrigo. Como os valores não eram auditados, no final do mês o coronel, dono daquelas terras, apresentava contas nas quais as dívidas do trabalhador sempre aumentavam. E por mais que trabalhasse e por mais que superasse as metas de produção, as dívidas de cada trabalhador não paravam de subir, transformando-o num autêntico escravo. Não havia dormitórios, com os trabalhadores dormindo em cabanas amontoados em cima de montes de palha, e a alimentação era pouca e de má qualidade. Os maus tratos dos donos daquelas terras eram constantes, com seguranças armados caçando e matando os que tentavam fugir e aqueles que ousavam questionar o poder do coronel. Entre 1942 e 1943, o governo dos Estados Unidos repassou ao governo brasileiro cerca de $100 para custear o trabalho de cada soldado da borracha, um valor que, corrigido pela inflação, correspondia a quase 12 vezes o salário médio anual de um trabalhador rural no Ceará, o estado sede do SENTA. No entanto, como os valores que deveriam ser entregues a cada trabalhador eram entregues ao coronel, dono das terras, e como não havia controle federal sobre os repasses, os trabalhadores recebiam apenas uma pequena fração dos valores corretos, com o resto sendo usado para amortizar dívidas ilegalmente criadas pelos donos das terras. De acordo com dados do SENTA, foram enviados cerca de 55 mil brasileiros para a Amazônia, a maior parte oriundos do Nordeste, com fontes referindo que cerca da metade, ou algo como 25 mil brasileiros, morreram nesses 2 anos, vítimas de maus tratos, de doenças ou de ataques de animais selvagens. Só em termos de comparação, dos 25 mil brasileiros que combateram pela febre na Itália, 454 morreram em ação, com outros 2.000 morrendo nas semanas e meses seguintes, o que corresponde a apenas 10% do total de brasileiros mortos na extração da borracha na Amazônia. Quando eram recrutados, o SENTA prometia, além de ganhos que correspondiam a mais de 10 vezes o salário anual do brasileiro naquela época, também a viagem de volta para casa. Mas quando a guerra acabou em 1945, o SENTA foi extinto, com grande parte dos soldados da borracha ficando entregues à própria sorte. Como muitos tinham dívidas gigantescas com os coronéis, o fim da guerra não significou o fim do seu desespero, com muitos permanecendo ainda anos trabalhando como escravos. Foi apenas em 1988, 43 anos após o fim da guerra, que os soldados da borracha foram reconhecidos como combatentes, com os ainda vivos recebendo uma pensão vitalícia de 2 salários mínimos.
Em 2014, quase 70 anos depois do fim da guerra, o Congresso Brasileiro aprovou uma indenização de R$25 mil aos soldados da borracha ainda vivos. Um valor baixo demais para compensar aquela gigantesca tragédia humanitária que afetou dezenas de milhares de famílias no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Voltando, vamos lá. Demografia e urbanização na região norte. Segundo as estimativas do IBGE, em 2017 a região norte contava aproximadamente com 18 milhões de habitantes, sendo quase a metade, 47%, no estado do Pará. Tá? O estado do Pará é o estado mais populoso da região norte. No entanto, a cidade mais populosa é Manaus, a capital do Amazonas, com 2,1 milhões de habitantes, enquanto Belém é com 2,08 milhões de habitantes. Então, essa aqui é a cidade de Manaus. Vamos lá, alguns indicadores sociais. Os indicadores sociais ainda não são os melhores, porém apresentaram grande evolução nos últimos anos. Em 2004, a esperança de vida ao nascer era de 60,9 anos. Já em 2014, 10 anos depois, a média subiu para 71,8 anos. Mudanças nesse indicador social revelam diretamente a melhoria da vida da população, principalmente da saúde e do saneamento básico. Então a gente tem aqui a questão da esperança de vida aqui em 2014, a média brasileira é de 75,1, a capital com a melhor é a capital sul, 77,2, a seguida da região sudeste, 75,9, região centro-oeste, 74,7, nordeste, 72,5, enquanto a região norte é o que? É onde se vive menos. No entanto, é possível perceber que a média da região norte se mantém com a menor se comparadas às outras regiões. Tal situação tende a melhorar na medida que são aprimorados os serviços nos setores de saúde e de educação, entre outros, ampliando o atendimento à demanda da população. Na verdade é o seguinte, essa média, tá, que ele vai falar do indicador de esperança de vida, faz com que a região norte ela tende a melhorar. Mas durante a Covid percebemos que o estado que apresentou maior fragilidade na saúde foi o estado do Amazonas. O estado do Amazonas, que ele chegou num processo caótico, de chegar a faltar oxigênio para os pacientes de Covid. Então significa ainda que lá não melhorou muito. Então por isso que a região norte aqui e o Amazonas tem uma das piores indicadores sociais na questão que se diz sobre esperança de vida. Vamos à taxa de urbanização. Então, a taxa de urbanização da região norte é a segunda menor entre as regiões brasileiras. Por volta de 73% vive nas áreas urbanas e 27% nas áreas rurais. Manaus é a maior cidade da região, seguida por Belém e Porto Velho. Estão lá daqui a vista noturna do centro da capital de Porto Velho, Rondônia. Essa aqui é a cidade de Manaus e a cidade de Belém. E aqui é a cidade de Porto Velho, Rondônia. Então são as três capitais mais populosas da região norte. A maior concentração populacional em torno da cidade de Manaus se explica também pela industrialização da cidade. Tal fato só foi possível graças às políticas governamentais de incentivos que deram a origem à Zona Franca de Manaus. Nós estamos vendo aqui a Zona Franca de Manaus. Então essa urbanização, esse rápido processo de urbanização, esse aglomerado urbano é graças ao quê? À presença da Zona Franca de Manaus. Então vamos a ela, Zona Franca de Manaus.
A Zona Franca de Manaus foi estabelecida por meio de incentivos do governo para promover o desenvolvimento econômico da região norte e atenuar as desvantagens quanto à localização em relação aos principais centros consumidores do país. Esse aqui é o selinho aqui, qualquer produto feito dentro do polo industrial da Zona Franca, ele recebe esse selinho aqui chamado de produzido no polo industrial de Manaus. Vocês estão vendo aqui ao lado, gente, a placa aqui, ó, que inaugurou o Distrito Industrial. Vamos lá, então a criação da Zona Franca de Manaus ocorreu em 1967, porém muito antes disso já se cogitava a criação de um polo industrial que atraísse esses investimentos para a região. O governo federal criou a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a chamada SUFRAMA. Esse órgão é responsável por desenvolver estratégias para atrair investidores e promover o desenvolvimento econômico na região. Então, a SUFRAMA foi um órgão criado aqui pelo governo federal em 1967 para supervisionar a Zona Franca de Manaus. Então, desde a sua criação, a principal política usada para a atração de empreendimentos é a isenção fiscal. Então, você se paga menos impostos montando suas mercadorias em Manaus. Ou seja, é a redução ou eliminação de impostos sobre produtos fabricados, o chamado IPI, tá, gente? Por isso, a Zona Franca de Manaus é considerada uma área de livre comércio para as importações e para as exportações, tanto para os setores industriais como o agropecuário. Então, facilita tanto que a venda de produtos como a compra de peças. Estão vendo aqui a montadora da Honda em Manaus. Além disso, as tarifas cobradas pela importação de componentes e equipamentos são bastante reduzidas, o que atrai indústrias que dependem de componentes importados que produzem para o comércio dentro do próprio país. Estão vendo aqui desembarques de componentes importados no aeroporto de Manaus. Esses componentes vêm da China, Taiwan, Europa, Estados Unidos, e aqui são o que? São utilizados nos produtos que são montados na Zona Franca de Manaus. Então, na verdade, a Zona Franca de Manaus ela não é uma fábrica, tá, gente? É uma região de montadoras. Essas peças são fabricadas em outros lugares, são trazidas para Manaus e montadas em Manaus justamente para pagar menos impostos. Essa aqui é a fábrica de eletrodomésticos da Mundial, né, na Zona Franca de Manaus. Fábrica que foi comprada da Sony. Essa aqui é a linha de produção do central de ar-condicionado na Zona Franca de Manaus. Esse aqui é uma linha de montagem de Yamaha também na Zona Franca de Manaus. Essa aqui é a linha de montagem de televisores da Samsung na Zona Franca de Manaus. Ok? Vamos lá então a questão da influência indígena na população da região norte. Então, os povos indígenas são nativos dos territórios, atualmente considerados brasileiros. Ainda bem, né? Desde antes da chegada dos europeus. Infelizmente, em virtude da forma como ocorreu a colonização, muito da cultura indígena se perdeu à medida que vários povos dizimados e muito ainda se encontram sob ameaça de perderem suas terras. Gente, essa questão da ameaça de perder terra, elas são garantidas por lei, tá? Então está na legislação, então dificilmente vão perder essas terras, né? O que a gente se vê muito que é a falta de fiscalização tanto da FUNAI como outros órgãos competentes para expulsão, às vezes, de áreas de garimpagem, de extração de madeira e assim por diante. Na região norte, entretanto, por existir grande quantidade de terras desmarcadas, pode-se encontrar muitas etnias com forte vigor cultural próprio e imensas áreas de floresta bem conservadas por essas mesmas etnias. Ok? Então, isso aqui foi a segunda missa realizada no Brasil. Então, aí já na segunda missa, você já vai ter aqui uma cruz, vai ter aqui a presença de indígenas, né, na missa. Outro problema também é que essas tribos, tá, gente, elas tinham problemas entre si, tá? Então, haviam tribos, gente, que elas guerreavam entre si por território, tá? A gente não tem que esquecer disso. Não foi só o português, não, né? E outra coisa, ele se tornou-se mais letal quanto essas tribos indígenas tiveram acesso o quê? A facão,
machado, arma de fogo, cavalo. Você imagina como essas guerras tribais se tornaram mais sangrentas. Então, isso também é um fator que temos que levar em conta. Aqui mais um dos fatores mais, gente, assim, foi o que? Foi, na verdade, o que? Os confrontos entre índios e bandeirantes. Esses confrontos aqui, gente, eram confrontos que eles ocorreram, justamente porque tinham bandeiras, né? O que eram bandeiras? Eram organizações, né, lideradas por um líder, o chamado bandeirante. Então ele tinha autorização do rei de Portugal para adentrar as terras que pertenciam à Espanha. Então eles tinham dois objetivos. Um era o que? Pegar o índio como escravo, e o outro era o que? Através atrás de pedras preciosas, metais preciosos. Então essa aqui era uma das objetivos das bandeiras. Vamos lá, as terras indígenas. Então aqui essas áreas que estão vendo aqui, vamos pegar aqui a região norte. Isso aqui é a região norte. Esse Tocantins aqui da região norte, então vamos pegar aqui a região norte. Então você vê aqui, grande parte de todas as terras indígenas estão concentradas na região norte. De acordo com o censo de 2010, o norte conta com uma população indígena de aproximadamente 240 mil indígenas, a maior das regiões brasileiras. Alguns municípios apresentam população majoritariamente indígena, como é o caso São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Tabatinga, todos no estado do Amazonas. E em todo o país, são pouco mais de 300 etnias indígenas diferentes, alguns com troncos indígenas ou linguísticos semelhantes. Então, isso aqui é São Gabriel da Cachoeira, um município majoritariamente indígena. Entre as etnias mais populosas, os ticuna representam 6,8% da população brasileira. 6% da população indígena, tá, gente? Vive nas margens do rio Amazonas ou em suas proximidades, entre os territórios do Brasil, do Peru e da Colômbia, e ainda preservam rituais de passagem na vida adulta, que são características desse grupo. Então, esse aqui é os ticunas, tá, gente? É a maior população indígena do Brasil. Isso aqui é um ritual de passagem, tá, gente? É um cerimonial. Outra etnia com elevada população é a Macuxi, que vive ao longo do estado do Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol, dividindo o espaço entre os povos Uapixana, estabelecendo uma relação conflituosa. Os Macuxis sobrevivem da caça e da pesca, mas em alguns casos mantêm pequenos rebanhos de gado. Essa aqui é a tribo Macuxi. E essa aqui é a região da reserva Raposa Serra do Sol.